Você já acordou com aquela sensação cortante de que o silêncio ao seu redor não é vazio, mas apenas a ausência momentânea de um som que está prestes a acontecer? É um frio que não vem da temperatura, mas de um reconhecimento profundo. O mundo se alinhou de um jeito que não deveria, e há algo de intrinsecamente errado com o tempo. É como se a memória do lugar onde você está fosse mais pesada e real do que você mesmo. Essa sensação era o ar que os moradores de Sussurro Alto, um vilarejo perdido no sertão da Paraíba, respiravam em 1927. Povoado esquecido pela modernidade, castigado pela poeira fina que teimava em se misturar com o suor e os lamentos. Sussurro Alto não era um lugar de grandes eventos, mas sim de repetições cruéis, onde o tempo parecia não avançar, apenas girar em círculos cada vez mais apertados e sufocantes. A vida ali era um fardo previsível, até o ano em que a previsibilidade quebrou, não com um grito de dor, mas com a revelação de um nome. Se você está confortável agora, talvez devesse parar um pouco e ajustar a luz. Preste atenção na sua respiração. Isso é importante, porque o horror que estou prestes a revelar não depende de sombras correndo ou portas batendo. Depende da quietude e da certeza de que há coisas que deveriam permanecer mortas, mas que por algum motivo foram devolvidas a nós. A primeira vez, dizem os mais velhos, foi com o filho de Elias e Marieta, um casal simples de lavradores. A criança deveria ter nascido sob a bênção da esperança, um alento contra a seca implacável. Dona Benita, a parteira, era uma mulher de mãos calejadas e fé inabalável, acostumada ao cheiro de sangue, terra e milagre. Ela tinha auxiliado centenas de partos e conhecia a anatomia exata de cada soluço, de cada contração. Ela sabia que o primeiro som do recém-nascido deveria ser um choro agudo, inarticulado, uma explosão animal de pulmões cheios de ar pela primeira vez. Mas aquele bebê, um menino robusto que mal havia sido limpo, não chorou como os outros. Não houve o miado desesperado pela vida. Houve silêncio. E então, um som. Não era o lamento. Não era um grito. Era uma articulação rouca, grave, surpreendentemente profunda para um corpo tão novo. Era uma palavra. Uma única palavra, dita com a clareza inconfundível de quem está chamando por algo ou alguém. O som cortou o ar abafado do casebre, paralisando Benita, Elias e a exausta Marieta. A palavra dita pelo recém-nascido foi Jeremias. Jeremias. Não era um nome incomum na Paraíba de 1927, claro. Mas Jeremias era o nome do irmão mais velho de Elias, que havia morrido afogado no açude da cidade vizinha há quase 30 anos. Um homem esquecido, cuja memória era raramente evocada e cujo nome nunca havia sido sequer cogitado pelos pais para o novo filho. O terror não foi imediato, mas sutil, demorado, como uma mancha de óleo se espalhando na água. Elias e Marieta se olharam. Benita, com o bebê ainda nos braços, sentiu um formigamento frio subindo por sua espinha. Ela tentou racionalizar. Cansaço, exaustão, eco de algum pensamento, o som da voz de Marieta pedindo ajuda. Mas a voz que ela ouvira era infantil, sim, mas carregava um peso, uma tonalidade que parecia ter sido emprestada de um adulto fatigado pela vida. Eles escolheram ignorar. Decidiram que a emoção havia pregado uma peça, que a exaustão daquele sertão castigado os fazia ouvir coisas. Registraram o bebê como João, dando-lhe o nome de um santo protetor, na esperança de afastar qualquer má sorte que o som original pudesse ter trazido. Mas se você já leu sobre os lugares que o tempo esqueceu, sabe que o sertão não é bom em guardar segredos, e o tempo em Sussurro Alto era feito de ciclos. 2 meses depois, nasceu a filha de Doralice. Outra noite quente, outro parto difícil, e novamente aquele silêncio de reconhecimento antes do som inconfundível. O bebê, uma menina frágil, não chamou por Jeremias.
O nome que ecoou com a mesma clareza perturbadora foi Antônia. Antônia era a tia-avó de Doralice, uma mulher conhecida em vida por sua amargura e por ter morrido sozinha e sem perdão, vítima de uma febre misteriosa décadas atrás. Naquela noite, Benita não estava mais sozinha na sala. Havia outras mulheres, vizinhas que vieram ajudar. E elas ouviram. Todas ouviram. O horror então começou a se instalar na comunidade, não como pânico, mas como uma resignação fria e opressiva. Não era um demônio falando, não era uma assombração comum. Era algo muito mais íntimo e perturbador. Era a confirmação de que em sussurro alto a morte não significava o fim da linha. Significava apenas uma fila de espera. Se você está ouvindo isso no escuro ou na solidão da sua casa, peço que me acompanhe até o fim, sem pular. Há pactos silenciosos que fazemos com o medo, e este é um deles. É a única maneira de entender a profundidade do que acontecia na Paraíba de 1927. Deixe seu corpo absorver a quietude e o desconforto, porque o que aconteceu naquela vila ameaça a própria ideia de identidade. Se você sentir a necessidade de se levantar ou checar a porta, não se preocupe. Apenas saiba que, se você continuar, estamos presos nisso juntos. Se isso te assusta, talvez seja melhor se juntar aos que já trilharam esse caminho. Inscreva-se no canal para que mais pessoas saibam que esse tipo de história existe e que há um motivo para temermos o esquecimento. O pavor em sussurro alto não era que as crianças morressem. O pavor era que elas nascessem. A cada nascimento subsequente, o ritual se repetia com uma precisão mecânica, quase biológica. O bebê saía, limpava-se o muco, esperava-se o choro vital. E então, o silêncio. E do peito recém-inflado saía o nome. Sempre um nome antigo, sempre um nome associado a alguém que morrera na vila ou em seus arredores, alguém cuja história era conhecida, muitas vezes trágica ou inconclusiva. Os nomes eram pesados, eles ressoavam com a história não resolvida. Caim, Sebastiana, Padre Estevão. Eram espectros vocálicos, manifestações audíveis de almas que, por algum motivo profano, não conseguiram seguir em frente ou foram forçadas a voltar antes de terem a chance de descansar. Pense no tormento dos pais. Você espera um filho, um ser novo, uma página em branco para escrever uma nova história. Em vez disso, a natureza te devolve um livro já lido, encadernado na carne de um recém-nascido, mas com o espírito de um vizinho velho, bêbado, ou de uma tia-avó rancorosa. Como criar uma criança que te chamou pelo nome da sua mãe falecida? Como dar banho em um bebê, sabendo que a alma dentro dele é a mesma que te olhava com desprezo da porta da bodega há 30 anos? O batismo e o registro civil se tornaram atos de intensa, quase desesperada rebeldia. Os pais davam aos filhos nomes modernos, leves, na tentativa de mascarar a ressonância histórica. Mas o fato era que, para toda a vila, aquela criança já tinha um nome verdadeiro, um nome que havia sido cuspido para fora da linha do tempo. As crianças cresciam sob esse fardo. E aqui chegamos à parte mais fria do assombro. Se fosse apenas um som, poderia ser tratado como maldição ou fenômeno. Mas o medo era que o nome não fosse apenas uma etiqueta, mas sim o portão de entrada para a personalidade. Os anciãos de sussurro alto começaram a perceber padrões. O bebê que havia gritado Padre Estevão era estranhamente silencioso, introspectivo e manifestava um medo irracional de água benta, embora nunca tivesse tido contato com ela antes. E menina que havia gritado Sebastiana tinha um olhar fixo e inquisitivo e demonstrava uma aversão violenta a certos tecidos, que coincidentemente eram os mesmos que Sebastiana, em vida, detestava. Os filhos eram espelhos deformados do passado. Eles não tinham a memória explícita da vida anterior, mas carregavam o impulso, o
rancor, as manias e os desgostos de quem havia sido. Era como se a alma voltasse sem a biblioteca completa, mas com o peso das correntes emocionais. Eles eram recém-nascidos habitados, com almas desgastadas costuradas em corpos inocentes. A vida social na vila se tornou um campo minado de paranoia e ressentimento silenciado. Imagine, você está conversando com seu vizinho José. Você sabe que o filho de José, o pequeno Francisco, ao nascer, gritou Hermínio. Hermínio havia sido o homem que roubara o gado da sua família e nunca fora punido. Você olha para Francisco e o inocente sorriso do bebê se torna uma máscara para o velho Hermínio e a velha raiva retorna. O amor maternal e paternal foi lentamente sendo corroído pela suspeita. Como amar incondicionalmente alguém que você sabe que já foi alguém que você desprezou, ou alguém que morreu com mágoas não resolvidas contra você? As mães beijavam os filhos, mas viam os fantasmas. Elas tentavam quebrar o ciclo, ensinando às crianças novas canções, novas formas de falar. Mas a ressonância era teimosa. O pequeno Francisco, com a alma de Hermínio, tinha um olhar de desconfiança aguçado, totalmente inadequado para sua idade. A rotina da vila se adaptou ao assombro. As pessoas pararam de lamentar seus mortos de maneira tradicional. Elas pararam de desejar descanso em paz, porque sabiam que o descanso havia se tornado um luxo negado em sussurro alto. Enterrar alguém não era um adeus, era apenas um até logo incômodo. O vilarejo se fechou ainda mais. Eles pararam de falar sobre o fenômeno com forasteiros. O medo de serem julgados loucos era menor do que o medo de serem expostos. Acreditavam que o ciclo era uma punição específica para o vilarejo, talvez por algum pecado ancestral cometido nas sombras daquele sertão. A tensão era tamanha que a própria esperança se tornou um ato de covardia. Se você pensa na solidão da noite, no silêncio que se estende após o último barulho da casa, você pode começar a entender o peso do que esses moradores sentiam. O medo de que seus próprios pais, irmãos ou filhos voltassem como recém-nascidos, obrigando-os a reviver todos os traumas e conflitos antigos em uma nova embalagem. A morte já não era o ponto final. A morte era a promessa de um retorno humilhante e doloroso. E havia o fator do tempo. À medida que mais e mais crianças nasciam, a lista de nomes antigos começou a se esgotar. Os retornos se tornaram mais rápidos. Alguém morria em abril, e o nome era berrado por um bebê em agosto. O ciclo estava acelerando. As almas não tinham tempo de limpar a si mesmas no limbo. Elas eram jogadas de volta ao calor e à poeira com o rancor intacto. Em 1927, um ano após o primeiro incidente, a vila estava à beira de um colapso psicológico. Os jovens casais temiam a intimidade. A gravidez era vista como uma sentença de reencarnação forçada. Eles não queriam gerar vida. Eles temiam gerar a repetição da morte. A pressão era insuportável. Alguns tentaram fugir, mas a força da repetição, a força daquela terra, parecia segurá-los. O sertão tem um jeito de manter seus segredos guardados. Aqueles que ousaram sair da vila, invariavelmente, voltavam arrastados pela necessidade de saber se o próximo bebê, se o próprio filho, carregaria o nome do seu vizinho morto. Era uma curiosidade mórbida, um magnetismo de pesadelo. O clímax silencioso desta primeira fase chegou com o nascimento do filho de Juvencio. Juvencio era um homem de fé superficial, mas de coração bom. Ele tinha rezado por um filho que o ajudasse na roça, um menino forte e livre de fantasmas. Sua esposa, Cecília, estava em trabalho de parto, e a casa estava cheia de vizinhos tensos. Todos esperavam pelo próximo nome na lista dos mortos. Talvez o velho Tiago, o pescador que se afogou. Talvez a pequena Maria, que morreu de gripe. Dona Benita estava lá, as mãos tremendo não pelo esforço físico, mas pela antecipação da palavra. O bebê nasceu. Houve o silêncio.
Um silêncio que a essa altura era mais alto do que qualquer grito. Juvencio fechou os olhos, apertando a mão de Cecília, suplicando a Deus que a criança fosse apenas um bebê, um ser novo. O bebê abriu os lábios. A voz veio, clara, inconfundível. Mas o nome que saiu não era de um morto recente ou de um ancestral distante. O nome que o recém-nascido chorou, com uma estranha melancolia, não pertencia à lista de óbitos da vila. O nome que ecoou no casebre, assustando a todos, foi Juvencio. O bebê havia gritado o nome do próprio pai, que estava ali, vivo, segurando a mão da esposa. O ciclo não estava apenas repetindo os mortos, estava de alguma forma antecipando-os, ou talvez confirmando que a alma de Juvencio já estava destinada àquele retorno imediato. Era a confirmação mais cruel. Não havia mais espaço para almas novas. Em sussurro alto, em 1927, cada nascimento era um epitáfio. E Juvencio olhou para seu filho e soube que estava olhando para sua própria condenação. Ele soube, naquele instante, que estava segurando o corpo de seu filho, que em breve carregaria a alma de um estranho, mas que antes tinha que carregar o fardo de sua própria alma exausta. E Juvencio, ao ouvir seu nome sair da boca daquela nova vida, sentiu a morte chegando, não como um fim, mas como um prelúdio. Essa é a fundação de Sussurro Alto, o vilarejo onde os recém-nascidos choravam nomes antigos. É o fardo que eles carregavam em 1927. E agora que você sabe o que acontece na escuridão daquele sertão, talvez você comece a entender o verdadeiro terror. Não é o que está voltando, é o que está sendo forçado a partir. E você já sentiu alguma vez o peso de uma memória que não é sua? Se sim, diga-me depois nos comentários. Eu ouvi. Olhe bem para o espelho antes de ir dormir. Você tem certeza de que seu reflexo é apenas seu. Você já acordou com a sensação de que o silêncio da noite não é vazio, mas sim preenchido por ecos? Ecos que não são seus, mas que ressoam dentro da sua própria casa, no seu próprio peito, como se a terra abaixo de você guardasse conversas que insistem em não morrer. Na Paraíba de 1927, na pequena e esquecida vila onde o sol castigava a alma mais do que o corpo, essa sensação não era uma metáfora poética. Era a verdade brutal que todos tentavam ignorar, dia após dia, após a revelação dos nomes. A primeira parte da história nos deixou na borda do abismo, observando os pais tentarem batizar seus filhos com nomes novos, nomes de esperança, João, Maria, Francisco, apenas para ouvir, no primeiro grito primal, o registro de um passado que eles sequer sabiam que existia. Belchior, Anfilóquio, Cincinato. A princípio era apenas o som era estranho, mas tolerável. Mas o horror, você sabe, ele nunca se contenta apenas com a audição. O horror é ganancioso. Ele quer a sua visão, o seu olfato, o seu tato e, por fim, a sua sanidade. O padre Ezequiel sentia a vila apodrecer lentamente sob o sol. O cheiro de pó e medo pairava mais forte que o incenso. Ele havia tentado de tudo: exorcismos silenciosos, água benta trazida de longe, orações cantadas em latim que ele mal lembrava. Nada funcionava. O problema não estava no demônio ou em um espírito errante. O problema parecia ser estrutural. O chão, o ar, a própria fundação daquela vila estava doente, estava lotada. Se você está acompanhando esta história e sente esse frio subindo pela sua espinha, preste atenção, porque a partir daqui a porta não se fecha mais. Este conhecimento é um fardo. Se você sente que precisa saber o que aconteceu depois, ou se simplesmente precisa de um pacto silencioso de que não está sozinho ouvindo isso e precisa de um lugar seguro para absorver o restante do que vou dizer, você sabe o que fazer. É um risco que corremos juntos, seguindo até o final, porque a curiosidade é o primeiro passo para a perdição, mas também é o único caminho para entender a escuridão.
Os meses se seguiram e as crianças não pararam de nascer, e os nomes não pararam de vir. Mas havia uma mudança. As mães, exaustas e em negação, começaram a notar detalhes nos seus filhos. Não era mais apenas a voz. O pequeno recém-nascido que chorou Belchior desenvolveu em poucas semanas uma marca de nascença estranhamente angular na têmpora direita, exatamente onde, segundo os registros antigos que Ezequiel desenterrava, Belchior, um celeiro que viveu no século XVIII, havia sido atingido por um raio. A bebê Anfilóquio tinha um olhar incrivelmente sério e pesado, incompatível com a inocência da idade. Seus olhos castanhos, que deveriam ser apenas repletos de luz refletida, pareciam carregar a névoa de longas noites e antigas preocupações. E quando chorava, não era um choro de fome. Era um lamento seco, curto, como se estivesse lamentando uma dívida antiga que jamais poderia pagar. O pavor parou de ser metafísico e se tornou físico, palpável, gravado na pele dos inocentes. Ezequiel, trancado na sacristia, com pilhas de manuscritos empoeirados e corroídos por traças, finalmente encontrou o nó da maldição. Ele não estava procurando por demônios. Ele estava procurando por uma lista de presença. E o que encontrou foi um mapa da desgraça. O que ele descobriu foi que a vila, hoje chamada de São Geraldo do Alto, havia sido construída sobre o que foi, séculos antes, um assentamento de nômades, e depois um pequeno lugarejo que sucumbiu a uma febre terrível, uma doença rápida e implacável. Mas não foram os doentes que causaram o problema. Foi a pressa. A febre varreu a população em poucas semanas. Os que sobreviveram, desesperados para purificar a terra e apagar a memória do terror, simplesmente cobriram o cemitério improvisado com terra e cal e construíram a nova igreja, a igreja de Ezequiel, diretamente sobre os corpos. Não houve tempo para ritos fúnebres adequados. Não houve tempo para nomes, apenas para covas rasas e anônimas. O que os bebês choravam não eram nomes aleatórios da história da Paraíba, eram os nomes dos sepultados debaixo da igreja. Eram as almas que não tiveram o descanso sacramental, que ficaram presas à camada de solo imediatamente abaixo do altar. E agora, com a passagem do tempo, e talvez com a fina camada de negação que a vila erguera, a história estava se levantando, usando os recém-nascidos como megafones para gritar sua injustiça. A lista de Ezequiel tinha 34 nomes, 34 almas. Em 1927, eles estavam no 28º nome. A revelação foi pior do que qualquer praga. Significa que o horror tinha um limite, sim, mas era um limite que estava sendo atingido rapidamente. Significava que, se os nomes chegassem ao fim, a história se fecharia. Mas como? Com paz ou com cataclismo? A vila se dividiu em duas facções silenciosas. Aqueles que queriam enterrar seus filhos para cortar o vínculo, e aqueles que, por amor desesperado e irracional, se agarravam à sua prole, mesmo que ela carregasse o fantasma de um bisavô. O clima era de antecipação sufocante. A espera pelo próximo parto não era de alegria, mas de terror. Quem seria o 29º? Qual seria o seu nome de séculos atrás? A tensão atingiu seu pico com a gravidez de Madalena. Madalena era a esposa do ferreiro, uma mulher forte e de fé inabalável, que até então tinha sido a voz da razão. Mas sua gravidez era diferente. Ela estava no limite, na reta final, e o silêncio dela era mais eloquente que o pânico de todos os outros. Ezequiel sabia que o 29º nome na lista era Eustáquio. Eustáquio era, segundo os manuscritos, o único que havia tentado cavar uma cova para a sua esposa antes de sucumbir ele mesmo. O registro dele era o mais detalhado, o mais lamentoso. Naquela noite, a noite em que o 29º bebê nasceu, o ar estava parado, denso,
como se o oxigênio tivesse sido substituído por areia fina. Nenhum cão latia. O vento, que normalmente chicoteava o telhado, cessou. A única luz era a dos lampiões a querosene na casa de Madalena, onde a parteira tremia. A agonia de Madalena se estendeu por horas. A vila inteira estava acordada, ouvindo, não o grito da mãe, mas esperando o grito do bebê. Quando ele finalmente veio, não foi um choro. Foi uma palavra, clara, distinta, com a potência e a profundidade de um homem adulto gritando do fundo de um poço. Eustáquio, anda. E o som reverberou, não apenas na casa. A voz da criança, saindo daquele corpo minúsculo, era tão intensa que rachou um dos vidros da janela da frente. Ezequiel estava na porta, o crucifixo apertado na mão. Mas o horror não parou aí. O bebê Eustáquio não chorou mais. Ele começou a emitir sons guturais de tosse. Ele não parecia um bebê. Parecia um velho morrendo de febre. E o que era pior, ele não olhou para Madalena, sua mãe. Ele olhou para o teto, onde o padre Ezequiel sabia que a terra compactada e a fundação da igreja jaziam. Eustáquio não estava sendo apenas um eco. Ele era um recipiente. Ele não estava chorando um nome. Ele estava encarnando uma morte. O verdadeiro clímax, o momento de desespero máximo, ocorreu quando a fila de nomes chegou ao fim. 33 nascimentos de terror. 33 almas antigas, gritando sua identidade através da carne nova. O último nome na lista de Ezequiel era o mais temido, Cecília. Ela não era uma vítima da febre. Ela era a parteira da época, a única que fugiu, mas que antes de escapar, havia convencido os sobreviventes a enterrar os corpos sem rito, para que a terra não se lembrasse do mal. Ela era, para Ezequiel, a raiz da impiedade que condenou todas aquelas almas ao limbo sob o altar. A 34ª criança nasceu de uma jovem chamada Joana, e assim que o bebê foi retirado, houve um silêncio absoluto. Joana chorou, aliviada, pensando que talvez finalmente o ciclo tivesse sido quebrado, talvez a lista estivesse errada. O bebê abriu os olhos e não chorou. Não disse nada. Ezequiel sentiu um calafrio percorrer a espinha que não tinha nada a ver com o clima quente. O silêncio era pior que qualquer grito. A bebê Cecília olhou para Joana, sua mãe biológica, com uma expressão de desdém frio, quase adulto. E então, o bebê, com a voz clara e firme, quebrou o silêncio com a primeira e última palavra que disse em seu nascimento. Feito. A palavra não era um nome. Era uma conclusão. Naquele instante, todos os 34 bebês da vila, Belchior, Anfilóquio, Cincinato, Eustáquio e agora Cecília, começaram a chorar em uníssono. Mas não eram choros de bebê, eram lamentos de adultos morrendo de febre. Era um coro de agonia que parecia vir não da garganta das crianças, mas de debaixo do chão de cada casa, de debaixo da igreja, como se a terra tivesse aberto a boca. A força do som era tamanha que a igreja de Ezequiel, já velha e fragilizada, estremeceu. Um tremor seco, não de terremoto, mas de algo interno se reajustando. Ezequiel correu para a igreja, caindo de joelhos no altar. Ele ouvia o chão rachar sob ele. Ele sabia o que estava acontecendo. O pacto estava completo. Todas as almas presas haviam encontrado um veículo. Quando o tremor cessou e os choros cessaram abruptamente, um silêncio ainda mais pesado caiu sobre São Geraldo do Alto. Um silêncio que não era de paz, mas de aceitação. Ezequiel saiu da igreja cambaleando, olhando para o vilarejo. Os recém-nascidos, agora silenciosos, não eram mais os filhos de seus pais. Eles eram a reencarnação, ou melhor, a possessão completa daquelas 34 almas presas. A consequência foi definitiva e esmagadora. Os bebês não cresceram como crianças normais.
Eles tinham os tiques e os conhecimentos de suas vidas anteriores. Eles recusavam o leite de suas mães, pedindo alimentos antigos que não existiam mais na vila. Eles falavam com sotaques esquecidos, dialetos que o sertão não ouvia há séculos. A pequena Anfilóquio repreendia o pai por não ter consertado a carroça, um objeto que só existiu na casa de Anfilóquio há 200 anos. O bebê, Belchior, tentava costurar couros com as mãos, frustrado por não conseguir segurar a agulha. A vila de 1927 não existia mais. Ela havia sido invadida, substituída, camada, por uma vila do século XVIII, com corpos do século XX. Os pais e mães originais ficaram presos no pior tipo de cárcere, viver ao lado de seus filhos que não eram mais seus filhos, mas sim estranhos que sabiam onde o pote de ouro estava escondido no passado. Eles se tornaram meros cuidadores de avós reencarnados em corpos de bebê, condenados a ouvir histórias de um tempo que eles não viveram, contadas por vozes agudas. A ironia final, o toque de mestre da crueldade cósmica, veio com o padre Ezequiel. Ele tentou fugir, abandonar a vila, mas, ao tentar partir, ele percebeu que não podia. Não era uma barreira física, era um peso psicológico, uma inevitabilidade. Ele havia desenterrado a verdade. Agora, ele era parte dela. Ele era o único guardião da memória original da vila. Ele ficou. Tornou-se o cronista, o único homem de 1927 em um mundo de 1780. A vila de São Geraldo do Alto nunca se recuperou. Ela se tornou um lugar parado no tempo. As pessoas de fora evitavam o lugar, relatando que as crianças falavam de forma estranha, que a atmosfera era pesada e que o modo de vida parecia arcaico e sombrio. Os habitantes, os pais originais, definhavam em silêncio, assistindo seus bebês crescerem em corpos que eram alienígenas. Aos 10 anos, as crianças Cecília e Eustáquio pareciam adultos em miniatura, com a sabedoria e a amargura de quem já havia morrido uma vez. O medo final não era a morte, mas a perda da identidade. A perda da sua história sendo substituída pela história de outro. Não havia fantasmas pairando. Os fantasmas estavam mamando no peito, andando pela casa e exigindo respeito. Ezequiel escreveu o último parágrafo de seus registros antes de sucumbir à velhice, muitos anos depois, ainda na vila. Ele registrou que o maior terror não era o nascimento dos mortos, mas o fato de que, depois de um tempo, os pais pararam de chorar e começaram a chamá-los pelos nomes antigos. Pararam de lutar. Aceitaram que Belchior era Belchior e que seu filho João havia desaparecido para sempre. Essa é a natureza do horror que vem debaixo da terra, de um erro original. Ele não apenas mata você, ele substitui você e força aqueles que restam a amá-lo, mesmo que não seja você. O que essa história nos ensina, e é por isso que ela me assombra, é que a história não se esquece. Se você tentar enterrar a dor, a injustiça ou a alma de quem não teve um adeus digno, a terra irá conspirar para devolvê-los. E quando eles voltarem, eles não virão como ecos fracos. Eles virão através dos mais inocentes, exigindo seu lugar de direito. Eles sempre encontram uma maneira de nascer de novo. Pense nisso quando estiver sozinho em casa. Pense no peso da história debaixo do seu próprio chão. Você realmente sabe quem morava aqui antes de você? Você tem certeza de que a fundação da sua casa é apenas cimento e pedra? Ou será que ela é feita de uma densa negação, que um dia, no grito de um bebê, pode ser rompida? Se você já sentiu um peso no ar que não deveria estar lá, ou se já ouviu um nome que não fazia sentido, mas que ressoou profundamente, comente algo simples, apenas: eu ouvi. Ou melhor ainda, se você conhece alguém que costuma ficar acordado até tarde, olhando para o teto e pensando demais, talvez seja a hora de compartilhar isso. Não se deve carregar esse peso sozinho, porque o silêncio que você ouve agora, no final desta história,
não é o fim do som, é apenas a pausa tensa, o momento antes que o próximo recém-nascido decida qual alma antiga ele irá trazer de volta. E talvez o nome que ele vai gritar não seja o de Belchior ou Cincinato. Talvez o nome seja o seu. Feche a porta, mas não olhe no espelho. E, acima de tudo, se você ouvir um choro vindo de onde não deveria, não pergunte quem é. Você não quer saber a resposta.